Com certeza. Quando eu falei que surgem muitos IPOs dentro de uma mesma semana, foi exatamente o que você falou, porque a foto do prospecto é sempre muito bonita. Então, quando o mercado está aquecido ou quando passou uma sucessão de resultados muito boas, né, geralmente você vê um histórico de até 3 anos das empresas dentro do IPO, né? Redditor, por exemplo, foi um caso interessante que eles colocaram 5 anos de histórico, mas geralmente você vê 3 anos. E os últimos 12 meses as pessoas usam para calcular os múltiplos, né? Geralmente os últimos 12 meses estão ótimos, né? E a empresa aproveita aquela foto para abrir capital na bolsa. Então, antes de mais nada, os riscos são do entendimento do negócio. O Gui deu exemplo de Pets, né? E está sempre muito claro para mim, assim, a Pets ela só iria crescer abrindo mais lojas, né? Dado o timing que ela escolheu para fazer o IPO, né? O momento que ela escolheu, ela não ia conseguir tão rapidamente. Então, será que faria sentido pagar um pouco mais para um crescimento que talvez demorasse um pouco mais? Por que não pagar depois para um crescimento que já aconteceu e faça sentido nos múltiplos? Claro, Dani, você está falando isso porque a sua filosofia de investimento é pagar mais barato dado o crescimento, né? Tem algumas filosofias, tem gente que paga um pouco mais acima por isso. Também tem isso. Mas estava muito claro na minha cabeça que o risco naquele momento não faria tanto sentido, mas a empresa era interessante, sempre valia a pena continuar olhando. Mas o que você vê é uma janela super positiva, o prospecto nunca vai falar, até os próprios riscos, né? O prospecto nunca vai te falar com muita clareza o que vai acontecer com ela, se alguma situação de mercado acontecer, ou quais são os riscos não tão óbvios, né? Então, percebam quando abre capital ou quando se inscrevem, né, as empresas do setor agrícola. Geralmente elas são em safras, né? Então, se chove muito dá problema, se acontece algum problema na colheita, os resultados são impactados e nem sempre de imediato, nem sempre naquele trimestre. Então, veio uma janela bonita, mas e depois? Eu cheguei a escrever um texto até comentando, né? Mas fazenda não tem teto, a empresa está prometendo um negócio que não é 100% de certeza. Aliás, nunca foi, né, olhando nos 3 anos. E também o histórico de 3 anos, nem sempre ele é suficiente. Quando a gente fala de empresas, por exemplo, incorporação, se alguém já acompanhou um pouco mais de perto o processo de fazer o empreendimento, né, construir o prédio, poxa, você tem todo o planejamento, você precisa aprovar o projeto, aí você faz o stand, né, que é a parte mais bonita, né, todo mundo gosta até de visitar o stand, aí depois tem as vendas, e aí depois você passa a construir. Isso são pelo menos 3 anos, até um pouco mais. E a forma que a incorporadora reconhece os resultados dela é diferente, né? Então ela precisa construir para começar a colocar receitas e custos no resultado dela. Poxa, Dani, aí já ficou contábil, ficou chato. Ficou. Mas se você investe numa incorporadora, você tem que ter uma noção de que isso vai acontecer. Então, aquela foto que você viu no prospecto bonita, vendeu bastante, está crescendo, não é necessariamente a continuidade dos resultados da empresa. E eu citei em empresas que a gente fala de ciclo longo, né? Construir um prédio demora bastante, são muitos ciclos da economia que eles atravessam. Porque traz muito risco para o investidor, e aí brilha os olhos do investidor que a empresa vendeu muito no prospecto, aí ele compra aquela empresa, e aí depois ele começa a perceber que os resultados não foram entregues, né? Estouro no custo de obra, todo mundo já fez alguma obra em casa, estourou o cano da pia, deu um problema no chão da sala, você sempre se planeja para gastar 10 e gasta 20, né? Obras, despesas, todo esse tipo de coisa acontece. Agora imagina uma empresa que gerencia 50 prédios, 100 prédios. Imagina o problema no estouro dos custos das obras que ela não poderia ter. Se a gente que quebra um piso em casa já tem uma enorme dor de cabeça. Então, eu gosto de trazer a analogia das empresas para nós, porque nós somos empresas, né? A gente trabalha, tem caixa, faz reserva, assim, não muda nada no final. E como é que eu vou investir no empreendimento, na incorporadora, se ela pode ter um problema ali no caixa dela lá na frente? Então, essas são algumas coisas que não vai estar no prospecto, né? A empresa não vai te deixar tão claro. E foi o que o Gui falou, a venda ali é muito bonita. Cabe a nós, investidores, né, principalmente a gente, eu faço muito isso, é pegar aquelas 900 páginas e traduzir, né? Tentar explicar o óbvio que a empresa, no final das contas, não quer deixar tão claro, né? Então, é meio que um trabalho de formiguinha, mas aí depois de um tempo o investidor já fica, poxa, eu já vi isso aí, a Dani já me falou desse setor, porque sempre vem em fileira, né? Vem setor de incorporação, vem várias.
aí depois vem varejo, vem várias. Se vocês pegarem o histórico do ano passado para cá, é sempre assim. É um setor, e aí ele explode, vem vários IPOs, aí depois muda o setor, explode. É bem interessante isso. Então, eu acho que os maiores riscos são aqueles que não estão no prospecto, né? Que o investidor precisa buscar fora dele.